Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso e eterno nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nos juntamos aqui, eu e você, para nós trabalharmos juntos por essa fé apostólica. A fé é um dom de Deus, o justo da sua fé viverá. E Deus enviou a mensagem de Malaquias 4 para restaurar a fé original, aquela fé que tiveram os apóstolos no livro de Atos. Veja, eles estavam vivendo a plenitude do Espírito Santo e estavam operando debaixo do poder do Espírito Santo, e tudo que eles pregavam era pura e inadulterável palavra de Deus, sem acrescentar nada. Paulo inclusive disse: eu fui até vocês, veja, e nada me propus saber, veja, a não ser a Cristo e esse crucificado. Veja, eu não fui lá com palavras persuasivas, frases elaboradas, eu vou acrescentar psicologia, histórias profanas e etc. Veja, para que a vossa fé, veja, estivesse totalmente colocada sobre a palavra. Veja, a Bíblia e a mensagem hoje para nós, elas ambas são a palavra falada. Veja, e ela não pode ser misturada, não pode ser tirada, não pode ser acrescentada. Qualquer coisa colocada nela hibrida, e ao hibridar traz morte. Veja, e nós estamos aqui supostos a sermos uma virgem para a palavra. Veja, a verdadeira igreja, ela sabe o que o Espírito quer fazer com a palavra. Ela tem o assim diz o Senhor, ou então ela fica quieta. Veja, ela opera apenas com o que está escrito. Então, preciosos amados, estamos iniciando um novo ano. Veja, uma nova jornada. Veja, as coisas que para trás ficam, nós vamos colocá-la no mar do esquecimento, e agora estamos dando um passo para esse novo ano. Veja, e é exemplo de Israel no passado, nesse primeiro mês do ano, veja, debaixo da Santa Ceia, buscando estar corretos diante de Deus, vivendo a verdadeira palavra para esta hora, aplicando o sinal corretamente, veja, debaixo desse sangue, veja, participando do Cordeiro Pascual, a palavra, Hebreus 10, o livro selado. Veja, na verdade amargo, porque vem as críticas, as perseguições, todo tipo de nome. Essas são nossas ervas amargas, é a aflição que temos que passar, porque a verdadeira igreja, ela tem sido provada por todos os séculos, continua sendo provada para ver se permanecerá com a palavra ou não. E estamos aqui com uma profecia, com uma promessa de que essa terceira Eva, ela não vai cair, ela permanecerá firme com a inadulterada ou inadulterável palavra de Deus. Jesus não é um mito católico, a Bíblia não é uma invenção católica ou de qualquer outra igreja. Veja, a Bíblia é a palavra de Deus. Veja, e sobre esta rocha a verdadeira igreja está edificada, e nós vivemos de fé na palavra. Veja, esse é o tempo em que a verdadeira igreja tem que fazer como aquela mulher que perdeu uma dracma. Veja, quando ela soube que o marido estava de volta de sua jornada, de sua viagem, veja, ela percebeu que faltava uma pedra em sua coroa, e ela se põe em pânico, em desespero. Veja, essa é a hora em que cada verdadeiro cristão, cada casa deve estar debaixo do desespero para saber se de fato, veja, o sinal está aplicado na sua própria vida. Então ela chama as suas vizinhas e começa a varrer a casa em pânico, em desespero, porque ela sabia que se seu marido a encontrasse sem a dracma, ela seria repudiada como uma mulher adúltera. E ela então busca, varre, e quando ela encontra a dracma perdida, ela faz um verdadeiro Pentecostes, um culto de alegria, gozo, veja, danças espirituais de alegria, porque encontrou a dracma perdida. E nós temos que ter certeza de que o sinal está exposto na nossa casa, exposto em nossa vida, porque não haverá substitutos, nada poderá substituir, veja, o plano, o requisito, aquilo que Deus exigiu. Deus não exige diplomas acadêmicos, não exige igrejas grandes, bonitas, suntuosas, nada. A única coisa que ele requer é o sinal. E de acordo com Hebreus 12, verso 12 e 13, lá está escrito: vendo eu sangue,
o sangue vos será por sinal. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Então o sangue hoje não é mais a química, o sangue hoje é a vida. E esta vida tem que estar aplicada em cada um de nós. Veja, a vida de Jesus Cristo. Veja, essa é a profecia de Joel capítulo 2. Esse é o tempo da restauração de todas as coisas. Veja, esse sinal não pode vir nos dias de Lutero, de Wesley, tampouco em Pentecostes, que foi a era dos dons. Veja, esse sinal só poderia vir no tempo do fim. Quando chegaria o tempo de assinalar os eleitos. Veja, estes que têm em seu coração uma semente eleita, que tem seu nome no livro da vida do Cordeiro, esses estão vasculhando sua vida em desespero, procurando, de fato, a confirmação de que Deus aceitou o sangue, Deus aceitou nossa confissão, e que já estamos selados com o Espírito Santo. Veja, e que já estamos guardados. Veja, no único lugar provido por Deus, que é em Cristo. Veja, esse é o tempo em que o sinal tem que estar aplicado, porque o anjo da morte já está rondando a terra, já está matando. Matando primeiro espiritualmente, para em seguida matar fisicamente. Veja, 2019, tivemos a deflagração da Covid. Veja, esse poder que veio para destruir todo o sistema de defesa. Veja, aquilo que o governo fez, os laboratórios fizeram, para, entre aspas, imunizar o povo, na verdade não passa de uma estratégia. Na verdade, veja, aquilo veio para trazer morte. Veja, morte de acordo com o quarto selo, o cavaleiro do cavalo amarelo. Veja, atrás dele vai o inferno, e ele ia matar agora. Veja, com armas químicas, disse o profeta. Isso tudo segue em sua esteira. Tudo hoje parece que está tranquilo, mas há muitas pessoas morrendo de males que nós não sabemos o que é. A quantidade de câncer tem aumentado, problemas cardíacos têm aumentado e tantas outras coisas que eu não posso mencionar. Mas veja, agora isso tudo vai entrar cada vez mais num aperto maior, e a verdadeira igreja sabe disso. Veja, por isso pregou o profeta o sinal. E o anjo disse para o Umbanda: ponha o povo debaixo do sinal, porque o anjo sabia o que estava vindo pela frente. A exemplo de Ezequiel 9, onde Ezequiel viu, veja, os intendentes da cidade marchando com armas destruidoras, e entre eles um homem de branco com tinteiro em sua cintura. Ele viu o cerco de Jerusalém. Ele viu o general Tito marchando sobre Jerusalém, porque Jerusalém estava na reta do julgamento. A exemplo de Josué lá atrás, que marchou em direção a Jericó. Jericó estava na reta do julgamento. Mas agora a terra inteira está na reta do julgamento, porque o mundo inteiro está na condição de Sodoma. Mas antes que o julgamento viesse, Deus manda um profeta, confirmado pelo pilar de fogo, com um dom profético, com uma mensagem, para assinalar o verdadeiro eleito e colocar no lugar seguro, de acordo com o Salmo 27 e o Salmo 91. Veja, agora é hora de desespero, de saber realmente se estamos marcados ou não estamos. Veja, essa é a hora de correr para debaixo do sinal, de acordo com a mensagem. Um ano se aproxima, e como vamos entrar nesse ano sem ter a certeza que estamos debaixo da proteção de Deus? E só há um lugar de proteção: o sangue, a vida que está no sangue. Então, diz o profeta na mensagem, o sinal, parágrafo 183, vendo as coisas que estão sucedendo no mundo, as pragas, os terremotos, a fome, a guerra, e vulcões explodindo, e pessoas morrendo de tantas doenças estranhas e assim por diante. Veja, e quando você vê tais coisas sucedendo, isso é um sinal de um juízo muito próximo. Veja, o juízo seguirá tais coisas: a mensagem, o pilar de fogo, o profeta, em seguida o julgamento. Veja, antes que Sodoma fosse queimada, 3 anjos visitaram Abraão. Um ficou com a semente real, 2 foram a Sodoma para trazer sua mensagem, para cegar o povo. Veja o que está acontecendo, meus amados. Sempre tem sido assim, e não será nenhuma exceção. O juízo segue a graça. Veja, aquela pedra cortada sem mãos
Veja, fotografada em 63, veja, lá nas montanhas. Veja, lá no Monte do Pôr do Sol, porque haveria luz no entardecer. Mas as pessoas não deram crédito. Elas seguiram vivendo suas vidas. Veja, quando a misericórdia é desprezada, Deus manda a primeira misericórdia, manda a mensagem. Veja, não resta nada senão juízo. Assim ele sempre seguirá. Veja, o mundo entrou na reta do juízo, porque a mensagem já foi rejeitada pelos edificadores, os sacerdotes. A chamaram de falsa, a desprezaram. Veja, agora a cena. Todo acontecimento espiritual é um sinal de Deus. Seja cuidadoso. Observe isso e veja, note, todo acontecimento espiritual, tudo que sucede é um sinal. Nós não estamos aqui por casualidade. Essas coisas não sucedem simplesmente por casualidade. É um sinal. É um sinal para ir a um lugar seguro rapidamente. Veja, Noé foi um sinal para a sua geração. Elias foi um sinal para a sua. João foi um sinal para a sua. Veja, tudo. A mensagem da hora é um sinal. Observe-a. Veja o que ela está fazendo. É um sinal. E tudo tem um significado, diz o profeta. Então veja, nós temos que ter certeza, a convicção de que nós estamos vivendo essa mensagem em temor, veja, em santidade, em tremor. Veja, saber que nós estamos perante aquela peruca branca, perante o pilar de fogo. Veja, devemos fugir da aparência da piedade. Veja, piedade é temor de Deus. Veja, é ser como Deus. Veja, Jesus Cristo, veja, só fazia aquilo que era agradável ao Pai. Mas hoje o principal pecado dentro da igreja é a aparência de piedade. Veja, tem forma, tem aparência. As pessoas projetam uma imagem, elas cantam, elas dão suas ofertas, elas vão na igreja. Mas você percebe que nem todos estão debaixo do sinal. Porque seu comportamento, veja, vivem vidas mundanas. Ainda estão se estribando em seu próprio entendimento. Veja, ainda não perdoam uns aos outros, não tem comunhão. Veja, não tem companheirismo ao redor da palavra. Veja, homens de mente política exercendo influência dentro da igreja, com seu dinheiro. Veja, com sua capacidade intelectual, com seus graus graus acadêmicos e assim por diante. Quando a verdadeira igreja é chamada para viver pura e tão somente de toda a palavra. Veja, essa é a hora em que o sinal tem que estar aplicado. Veja, porque estamos entrando numa rota de julgamento. Veja, é hora para desespero. É hora para realmente limpar a casa, para tomar a vassoura e jogar para fora todo o lixo. E que Deus possa nos ajudar. Que Deus possa abençoar cada coração nesta hora. Deus te abençoe. Medite nisso. Estamos entrando num ano, veja, numa reta de juízo. Veja, é o que a gente chama de pré-tribulação. A igreja sobe no quarto selo, o selo das pragas. Veja, as pragas estão atingindo a terra. Veja, porém, o verdadeiro eleito, ele não está dependendo de sua educação, de seus dons, se ele grita ou não grita, se é uma igreja grande ou pequena. O eleito está em desespero para ter a convicção de que está debaixo do sinal. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.